Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Citycast, um episódio também saindo um pouco do óbvio aqui de Venture Capital, tecnologia, mas obviamente continuando no ramo. Trazemos a nossa queridíssima Madu. Madu, por favor, se apresente propriamente. Propriamente. Exato. Tá, muito bom, muito bom. Bom, eu sou Madu, Maria Eduarda Silveira, mais conhecida como Madu. Sou headhunter da área jurídica, trabalho com recrutamento de executivos aí há 12 anos. Sou empreendedora também, então agora eu tenho a Bold, que é a minha empresa, que aí vai fazer 3 anos agora no final do ano. E o legal da Bold é que a gente expandiu aí. Eu tenho a impressão que você começou muito antes de mim. Não foi meio junto, né? A gente começou quase que junto. O que eu ia falar é que a Bold saiu, né, desse lugar só de recrutamento jurídico para recrutamento de executivos mesmo, né? Então, fechando aqui a apresentação, a gente abriu também para recrutamento de toda a área corporativa, RH, jurídico, finanças, marketing e vendas, então todo esse arcabouço corporativo. E também vou contar um pouco mais sobre isso, o lado de desenvolvimento organizacional também. Pessoal, não vou apresentar porque é obrigatório, né? Não só o pé aqui no meu pé. Sou o Sérgio Mireles, coordenador da área de corporate aqui do Campos Tomás e Mireles Advogados. E, por favor, fique com a gente até o final. E curtam nossas redes sociais em todos os botões aqui na tela, tá? Envie para os amigos. Exato. Curta, manda pra avó, pra assistir do WhatsApp, do Facebook, vai ser sucesso. Só pra finalizar aqui, minha puxação de saco, mas não é de coração. A Madu, assim, inspiração, ela ainda, né, como eu falei, tinha pressão que fazia mais tempo, 3 anos. Não que 3 anos seja pouco tempo, né? O escritório... Pra empreender 3 anos, ó. 3 anos há pouco tempo. Os cabelos do Alan são prova que a natureza me ajudou um pouco. Então, a cor. Então, assim, eu tenho uma experiência super bacana. Vocês logo cedo já foram, né? Eu lembro da sua trajetória. Eu não lembro exatamente onde você estava, mas quando eu voltei dos Estados Unidos, na verdade, eu tava no casamento. Eu ia casar, algumas horas depois, eu falei com você. Meu Deus! Eu tinha esse meu detalhamento pra você. Talvez na hora ali, eu vou casar aqui em algumas horas. Mas eu tava no quarto, eu ia me aprontar pra colocar o terno, e de fato eu ia entrar lá na igreja. E tava conversando com você pra falar de entrevista. Acho que na época você não tava ainda, não tinha aberto a Bold. Mas foi na época que você voltou aos Estados Unidos, né? Foi em 16 ainda, era novembro. Mas eu sei que nosso relacionamento a gente se falava bem antes disso. Sim. Então, pra marcar ali, enfim, a trajetória de carreira, assim, sensacional. Ela já confidenciou aqui nos bastidores, que não gosto de falar muito dela, mas obviamente eu vou... Eu gosto de entrevistar, né? Isso, a gente vai espremer aqui, né? A gente tá sempre buscando pelo novo. Então, por favor, comece contando. Saindo da zona de conforto. Fale sobre você. Eu gosto de dar dicas, né? Fale sobre você. Exato. Mas assim, acabei já falando um pouquinho, né, no começo, mas saindo fora das informações padrões, né, que todo mundo tem, eu não sou advogada de formação, né? Muita gente acha que eu sou advogada de formação, eu sou formada em letras, trabalhava com tradução de contratos para comércio exterior. E aí eu fui fazer uma entrevista numa consultoria, que eu trabalhei por 9 anos, quase 10 anos, trabalhei na Robert Half. Eu fui fazer uma entrevista na Robert Half, uma vaga. E aí o consultor que me entrevistou, no meio da entrevista, ele falou assim: você já pensou em ser headhunter? Eu tinha acabado de me formar. Eu falei, não, mas me conta mais sobre isso. Eu sempre fui muito curiosa, então eu falei, tá, me conta mais sobre isso. E aí acabei participando do processo de seleção, recém-formada, estava fazendo pós-graduação em comércio exterior, que era para entrar, né, enveredar para essa área. Acabei entrando lá e fiquei quase 10 anos, né? Foi a minha grande escola de recrutamento e seleção. E em 2020, né? Porque a minha empresa chama Bold, vocês vão entender. Em 2020, no meio da pandemia, no primeiro ano ali, setembro de 2020, depois de amadurecer um pouco mais a ideia, né, do que eu queria, eu pedi demissão. Então, no meio da pandemia, fui lá pedir demissão, tava tudo bem, tava tudo bonitinho. Fui lá pedir demissão para montar a minha própria empresa, que não necessariamente era nesse contexto que é hoje, assim, né? Eu tinha uma ideia do que eu queria empreender, do que eu queria fazer, muito mais até voltado para outras coisas do que o recrutamento e seleção.
Mas eu brinco que os próprios clientes foram me levando para não, você vai quando você não vai deixar o recrutamento de lado. E aí a Bold veio, né, nessa construção aí nesses últimos 3 anos. Parece mais, porque é uma Como você disse, né? loucura. Quem empreende, o tempo sempre é que nem vida de cachorro, né? Por 7. Então, É muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, a realização que eu sinto, né, essa construção, isso é muito legal. Então, hoje eu me vejo de uma forma muito mais ampla do que só como uma headhunter, né? Tem outras séries de coisas que acabam fazendo parte aí do meu dia a dia. Bacana. Obrigado por falar um pouquinho de você pra gente. E até uma curiosidade, né? Eu tava conversando com a Nil, ou com a Lu, e elas perguntaram, em que ela é formada? Eu falo, deve ser advocacia, né? Porque geralmente headhunter de advogado é advogado que não fez um shift na carreira, né? E curioso você trazer isso, né? E até puxando esse gancho pra gente falar de mercado, né? E assim, começando um pouco generalista, né? Quais as tendências... Colocando o carro na frente dos bois aqui, pessoal, assim, tudo bem. É que vai puxando, né? Exato. Quais vou falar, as boas novas pro mercado para quem contratar no ramo jurídico? Eu falo, eu tava aqui outro dia com o Mário Ezequiel, da Bore, que exato. E a gente estava falando das dificuldades geracionais, em que a gente estava discutindo. Ele falou, Sérgio, a geração que a gente tem hoje é uma questão de... A gente tem que se adaptar, não adianta. E eu acho que eu já estava me conformando com isso. Mas para não ficar só nessa questão geracional, para falar de mercado, tendência, o que você traz de atualidades? Uma pergunta aberta. Legal. É que dessa sua pergunta, né, como você fez esse contexto, dá pra gente fazer alguns recortes, né? Então, só pegando a sua primeira fala, realmente todo mundo acha que eu sou advogada, e depois eu fui me especializando em tudo que é de gestão de pessoas, né? Então, sou formada em letras, mas tenho MBA em RH, liderança pelo INSPER, People Analytics, então fui muito indo para esse lado. E aí, eu vou conectar com uma coisa que eu vou trazer aqui sobre essa questão dos skills, né? Quando eu entrei para fazer recrutamento de advogados, né? Eu entrei como assistente ali, fui crescendo ao longo dos anos, existia também... naturalmente uma resistência por eu não ser advogada de formação. As consultorias não contratavam pessoas que não eram advogados para fazer o trabalho especializado, né? Então foi a primeira quebra de paradigma. Eu fui uma das primeiras, se não a primeira que foi contratada, que não tinha essa formação. E eu não sabia, gente, assim, o que era consultivo convencional. Eu aprendi tudo ali no Foi aprendendo quinto ano de prática. É claro que assim, né? Eu não fazia o recrutamento diretamente, isso foi acontecendo ao longo do tempo. E eu falo muito isso para as minhas consultoras quando eu contrato hoje, né? Eu tenho pessoas que são formadas em direito, tem pessoas que não são formadas em direito. Mas eu não sou advogada, como é que eu vou contratar? Você vai aprender, porque tudo a gente aprende, né? Então, isso tem a ver um pouco com essa questão do próprio mercado de trabalho. A gente fala hoje sobre novas gerações, a gente fala sobre habilidades, capacidades que a gente tem que aprender. Mas, na verdade, assim, as habilidades, elas são praticamente básicas, assim, sabe? A gente ser curioso, a gente aprender realmente coisas novas e querer aprender coisas novas e não se acomodar naquela nossa rotina para que a gente possa evoluir. O que eu acho que foi muito produtivo para mim foi justamente essa curiosidade. Eu não sei, mas eu posso aprender. Eu não conheço esse mercado, mas eu vou buscar quem me ensine desse mercado. E hoje, né, quando a gente olha a Leaders League, por exemplo, a Bold é a primeira consultoria de recrutamento jurídico, né? Então, você olha, você fala, poxa, eu não sabia o que era, né, há 13 anos atrás, eu não sabia o que era consultivo e contencioso. Hoje, a empresa está como a principal, dentre concorrentes que são excelentes também, com 3 anos de mercado. Então, muitas internacionais grandes. Então, eu vejo tudo com muita racionalidade. Então, o que eu brinco legal a gente atingir, o que a gente vai fazer para manter, né? Não é porque a gente chegou lá que a gente precisa sempre aprimorar. Então, fazendo esse recorte, né, que eu acho que tem a ver um pouco também com como eu vejo as coisas e ao mesmo tempo que se reflete no mercado, como é que a gente vai se reinventar o tempo todo. E aí, Serginho, eu acho que não é só a gente que tem que se adaptar à geração, eu acho que é uma adaptação do próprio mercado, né? As novas gerações entendendo o que o mercado tem que pode oferecer de positivo e, ao mesmo tempo, a gente entendendo como as novas gerações entram
e complementam isso para que a gente possa aprender juntos, né? A construção aí. É que assim, do jeito que eu coloco é uma frase muito simples, né? Mas assim, a verdade como eu vejo, assim, tem algumas questões que é muito difícil, até pela idade, eu acho que, acho que assim, eu sou um cara muito empático, apesar de não parecer. Fofo. Tentando convencer os outros disso. E assim, eu fico me colocando no lugar, falo, pô, 20 anos, como é que vai? Pô, eu particularmente, eu acabei de ver, né? Então, péssimo estagiário. Vamos contratar ele. Mentira. Não acredito. Nossa, eu falo que meu estagiário não tem esse perfil, né? Mas eu já tive. Ele falou, gente, você quer me enganar? Eu sou doutorado. Então, assim, não vem com miguezinha pra cima de mim, não. Mas só um parênteses, é legal, é muito importante que a gente lembre como a gente era. Eu falo muito isso para as meninas, porque às vezes a gente vai contratar e a gente quer a pessoa perfeita. Mas assim, você era com esse tempo de experiência? Como é que era isso também, né? Tem que... Como você entendia o mundo, É. né? Eu era maduro, eu só achava sempre mega maduro, né? Então, mas eu era super maduro com algumas coisas e outras... Falou, umas casinhas para trás. E de fato, assim, pro trabalho, tinham coisas que eu entendia com o mercado, posicionamento, falei, não, tem que me comportar assim, sensato, porque eu acho que muitas vezes as pessoas que eu tenho contato mais jovem hoje, acho que elas estão perdidas aqui no comportamental, no carreira, na visão, onde elas querem sair para chegar. Eu acho que falta essa preocupação, que talvez seja uma questão da minha geração, da sua, que era até diferente dos nossos pais. Né? Conversando com a minha mãe falava assim, pô, na nossa época, que eu já tô jogando um esporte de tempo maior, a gente não pensava daqui 30 anos, 40 anos, a gente só vivia, né? E aí isso explica muito até das posturas que você vê do meu pai tomou, dos meus tios, tá? Enfim. Mas encurtando a história aqui, eu vejo um pouco disso. E a nossa geração, ela pelo menos, né, num microanálise ali, nasceu muito preocupada, né? A nossa geração. Tipo, puta, pra onde eu vou? Pra onde eu tenho que fazer uma vida, tenho que fazer uma carreira, não sei o que lá. Então, eu vejo um pouco dessa geração nova um pouco mais tranquila. Não acho necessariamente ruim, acho que só... E aí, como diria meu pai, a vida vai mostrar, vai trazer as preocupações, né? Naturalmente. Alguns mais cedo, outros mais tarde. Vai trazendo naturalmente. É que a relação de trabalho mudou. Primeiro que sim, né? A gente tem uma questão de gerações, né? Cada geração vive uma época e isso traz algumas crenças e alguns insumos para que aquela geração viva e conduza os seus comportamentos de determinadas formas. Mas assim, questão geracional, isso sempre aconteceu no mercado, isso sempre vai acontecer. Então a gente sempre tem pessoas... Não é um assunto novo, é que está em pauta agora, mas não é um assunto novo. Agora, quando a gente traz para a realidade aqui 2023, e principalmente pós-pandemia, a relação de trabalho mudou. A vida pessoal e a vida profissional, ela tá mais integrada. Então, como é que a gente faz isso funcionar ao mesmo tempo que as empresas estão se adaptando a isso e, no final do dia, na última linha, todo mundo tem resultado para entregar. Então, como é que a gente faz esse equilíbrio funcionar e que seja benéfico para os dois lados? Esse é a principal discussão quando a gente pensa hoje, né, em empresas, políticas internas de gestão de pessoas para empresas e também no desenvolvimento e na relação de trabalho que as pessoas têm com os seus empregadores, né? Então, essa é uma discussão aí que a gente vem construindo e vendo o que a gente consegue fazer para alinhar todos esses interesses e expectativas, né? Exato. E agora, vou dar uma pausinha aqui, a gente vai entrar nesse assunto, tá muito bom, mas voltando a falar de Bolt. De Bolt. Minha mãe, querida, tá lá no Londres, ou Paris. Oi, mãe. Que figura, gente, sério. E vocês atuam assim, né? Quando se trata do recrutamento do profissional, vocês têm, e também, né? Você falou assim, pô, os clientes foram levando a gente. Como que tá a atuação hoje de vocês? A gente falou muito de recrutamento, mas tem algo a mais que vocês oferecem para o mercado? O que vocês oferecem? Legal, boa pergunta. A gente tem, o nosso core acaba sendo o recrutamento executivo para essas áreas que eu trouxe aqui para você, que é jurídico, finanças, RH e marketing e vendas. Tanto para empresa quanto para escritório. Tem muita gente que acaba achando que a gente faz muito escritório e pouco empresa. Na verdade, a gente acaba atuando nos dois. E aí, que vem com a intenção, né, de empreender, eu criei essa área de desenvolvimento organizacional, né? Então, o que é desenvolvimento organizacional? Todos os pilares de gestão de uma empresa.
avaliação de desempenho, criação de um mecanismo de avaliação de desempenho, a definição de critérios para um plano de carreira bem definido, questões de cultura organizacional, né? Hoje em dia se fala muito sobre cultura organizacional. Só que quando a gente vai para a empresa, ou principalmente quando a gente vai para alguns escritórios de advocacia, natural de um mercado que é mais tradicionalista, né, que vem quebrando isso nos últimos anos, o pessoal fala assim, a cultura é aquele negócio no site, né, o adesivo na parede. E eu sempre falo, pode ser também, né, você pode criar mecanismos para reforçar a sua cultura, mas na verdade, cultura eu brinco que é assim, a música que toca ali, né, quais são os comportamentos que são permitidos, que não são permitidos, como é que é o funcionamento vivido ali. Cultura é uma coisa viva, né? São comportamentos e valores. Então, isso a gente tem cada vez mais trazido de uma forma real para as organizações. Como é que a gente vai trabalhar a cultura? Como é que a gente vai desenvolver cultura? Então, a gente cria todo esse processo, desde ver quais são os valores daquele escritório, daquela empresa, quais são os comportamentos esperados, o que a gente tem, né, como propósito comum e como é que a gente vai trabalhar isso de forma viva, né? Eu brinco assim, cultura é o que acontece quando os chefes não estão em casa. E a gente tem que ter certeza de que essa cultura, ela tá alinhada com a própria estratégia do negócio. Então, a gente trabalha muito essa questão de cultura, treinamento de liderança, Serginho, isso é maravilhoso, assim, porque treinamento de liderança... Teve umas dicas, você falou ali, bom líder, eu falei assim, aqueles que saem assim, busco, ser algumas coisas na minha vida, né? E não tô parado, acomodado, também não busco só, tipo, coisas, não como aumentar carteira, não, né? E se for por boa comunicação. Eu acho que eu tenho uma comunicação excelentíssima, né? Mas, assim, tem críticas, eu sempre tenho feedback, então tô trabalhando nisso, tá? E ele tem uma modéstia, sabe? Não, na verdade eu tô sendo, assim, extremamente... Tá vendo até vermelho aqui. Mas assim, é engraçado isso. Vou só fechar aqui. Então, treinamento de liderança, né? Que a gente passa por todos os pilares de liderança. E quando você fala assim, treinamento de liderança, automaticamente a nossa cabeça vai para aquela salinha de aula, né? Aquela coisa, aquele treinamento muito mais teórico. E a gente tenta trazer um treinamento que tem, obviamente, embasamento. Eu sou uma pessoa que acredita muito no meio acadêmico, né? Para trazer embasamento pra gente. Mas a gente tem que ter realidade. A gente tem que ter ali exemplos práticos. E como Headhunter, a gente vê N exemplos, né? Então, a gente entrevista pessoas que querem se movimentar porque elas têm restrições ou porque elas têm problemas com a liderança. A gente vê CEOs, né, que querem muitas vezes trocar pessoas porque não necessariamente aquela pessoa está conseguindo exercer uma boa liderança. E a liderança, ela envolve comunicação, ela envolve a confiança com o time, ela envolve comprometimento com resultados. Então, aqui tem um arcabouço de liderança que muitas vezes a gente tem que desenvolver para garantir que aquela pessoa vai fazer um bom trabalho. E comunicação é um desafio para todas as empresas. Então, o que a gente também tem como último pilar aqui? Então, falando de desenvolvimento, treinamento de liderança, projetos de cultura, criação de plano de carreira, de avaliação de desempenho. E antes de fazer qualquer um desses pilares aqui, quando a gente chega num cliente, a gente fala para a gente fazer um diagnóstico de RH, que é justamente para a gente entender, tirar uma fotografia ali de clima organizacional, de quais são os desafios de gestão, para a gente saber quais dos programas a gente vai implementar, por onde a gente vai começar. E quando a gente fecha diagnóstico, e aí eu posso falar que assim, mais de 80%, quase 90%, aparece a questão de comunicação. Então, comunicação é um dos principais dilemas corporativos de todas as empresas, não importa a nacionalidade, não importa o tamanho dela, assim, todo mundo vai ter que trabalhar de alguma forma a comunicação. E comunicação, por fim, vai além de, eu me expresso bem, eu acho que eu tenho uma comunicação boa. Comunicação, a gente poderia fazer um podcast só falando sobre comunicação, né? Porque a comunicação, ela é não verbal. Uhum. E assim, hoje... Dita, não dita. E hoje, no mundo da tecnologia, muito da nossa comunicação, né? E eu tava falando com o Mário Ezequiel de novo sobre isso. É por escrito, WhatsApp e áudio. E assim, a gente tem um grande problema que eu e você sofremos, mas um monte de gente que mora aqui em São Paulo, que é tempo, né? Tempo, correria, 300.000 WhatsApps. E assim, eu era um cara muito... Eu sempre me preocupei na mensagem que eu escrita por WhatsApp, eu falava, colocava vírgula, ponto, não sei o que lá. Hoje em dia eu já desencarei de tudo. Todo português que o professor Pardal, como chama o cara do Fantástico, que me perdoe, mas assim, já tá
Então, assim, Ah, eu isso... ainda sou chata com isso. Não, assim, quando é importante a mensagem... Deveria, tá? Mas, assim, e também dependendo do cliente e tal, tudo assim, tipo... Claro. Não é grau de importância, não, gente. Tipo, proximidade. Mas exige hoje uma fluidez, uma agilidade que você tem que abrir mão, às vezes, de alguns detalhes. Eu consigo entender o que você tá trazendo. Tinha um áudio, mas eu não gosto de ver áudio, então assim, eu não. Tipo, aí você tem que mandar um escritorinho, tipo, e isso impacta, porque quem tá recebendo a mensagem, pô, pode receber um áudio seu num e-mail que o tom de voz muda completamente. Totalmente. Ou pode ler uma mensagem que foi, tipo, objetiva, ou, enfim. O escrito não tem tom, né? Isso é muito sensível. Então... E que a pontuação ela vem pra ajudar, mas, pô, não você não usa pontuação, aí Por isso que a gente tem que aprender, assim, o que deve ser dito pessoalmente, o que pode ser dito numa ligação, até pra gente otimizar, né? Porque senão também a gente vai ficar sempre ali nas reuniões, ou dependendo do presencial. Então, o que é importante que eu tenho que fazer pessoalmente? O que é importante que eu posso escrever, deixando... Hoje em dia a gente trabalha muito a comunicação assíncrona, né? Então, quais são as informações que a gente tem que passar ali para a pessoa poder entender o que você precisa, né? Ou ter uma interlocução positiva, independente se ela vai ver aquela mensagem exatamente na hora ou não. Então, a gente trabalhar essa questão de comunicação é extremamente importante. E só pegando um gancho, assim, até um ponto que eu sempre falo pro meu time, quando a gente fala de WhatsApp, por exemplo, eu como headhunter. Não, eu não tô te entrevistando. A gente inverte ao longo do tempo, a gente é bom nisso. Não, mas só uma coisa que é relevante, assim, quando a gente fala de WhatsApp, né, que hoje em dia se acorda, mas eu acordo no WhatsApp, ele já tá lá pipocando. A comunicação, ela vai até no sentido de, Sérgio, bom dia, a gente pode, preciso falar com você, vamos marcar um café? O que você quer nesse café? O que você precisa nesse café? Dá mais informação, Serginho, eu preciso falar com você sobre aquele processo seletivo, tenho novidades do candidato X, sei lá, tô inventando aqui, do candidato X, você tem 5 minutos pra gente falar sobre isso? Ou então, como eu recebo muita gente que tá procurando recolocação, poxa, podemos tomar um café? Tô buscando recolocação e tal. Por que isso? Porque você consegue direcionar, você consegue, primeiro, respeitar o tempo do outro. Sempre, eu presto muita atenção quando eu vou mandar uma mensagem pra chamar alguém pra alguma coisa, porque às vezes não vai ser aquela pessoa que vai conseguir me ajudar, ela vai endereçar pra outra pessoa, ou ela vê que é um assunto mais urgente, ela consegue priorizar. Então, a comunicação, ela vai também em como eu tô passando essa mensagem para que dentro de um contexto onde a gente tem menos tempo hoje, eu já consiga tomar uma ação frente àquele pedido, frente àquela mensagem. E muitas vezes a gente fica ali, oi Sérgio, tudo bem? Fica aquele namorinho, né? Parece que tá de... Você faz um paralelo com flirt, né? Então, parece que você tá ali no início de namoro, relacionamento, você fala assim, aí, de fato, aí vai cair lá na lista do WhatsApp não respondido, aí você fala, puta, não sei nem o que responder pra essa pessoa. Aí, e quando eu tava fazendo o catch-up do WhatsApp, vocês já sabem a mensagem, né? Vocês já tem uma conversa bem definida, bem estruturada, você vai responder aquela, você vai priorizar aquela. Uma que às 9, 10 da noite, você tá respondendo ali pacificamente um monte de mensagem. E você olha um ponto de interrogação, vou responder essa com a cabeça fresca. Aí, obviamente. Passa. Não é porque a gente não quer. Eu sempre falo assim, não é pessoal, gente, pelo amor de Deus. Mas, falando de comunicação, eu vou dar um direcionamento pro meu time. Já escreve, eu preciso desse documento com esses níveis de detalhe até tal hora para mandar pro cliente. Por quê? Porque aí eu consigo ter essa comunicação mais fluida. Senão a gente fica naquela ansiedade também, que aí é um problema do mundo corporativo atual, né? Que é cada vez mais ansioso. Do tipo, eu mando uma mensagem pro Sérgio e eu fico aqui esperando ele me responder e eu fico desconfortável porque ele não me respondeu ainda. Calma, o que eu preciso do Sérgio? Deixa eu já colocar aqui, a hora que ele vê, ele vai resolver. E aí a gente consegue dar um tom e uma agilidade, porque o que a gente mais quer, você falou de tempo, né? Eu tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo a gente aqui, se a gente perguntar quem quer ter mais tempo livre na agenda para poder curtir com a família, para poder descansar, para poder trabalhar no novo projeto, sei lá, fazer o que você quiser. Todo mundo quer mais tempo, né? Então, como que a gente pode trabalhar cada vez melhor a nossa comunicação para que a gente possa atingir resultados mais efetivos? Não que seja só a comunicação, né? Mas a comunicação é boa parte disso. É isso. A comunicação tá dentro do mundo aí, que a gente tanto fala, né? Que fica batidão, né? Com advogado, a gente tava falando de cultura, a gente tava falando... E são coisas que pro advogado,
a gente não tem isso na faculdade. Então, quando a gente aprende isso ao longo da nossa carreira, e uns aprendem melhor e outros aprendem, né, menos melhor. Então, e aí vem os textos, tem o que está escrito ali no site, né? Tem as interpretações mais certas e mais erradas. Vê com RH. Exato. Mas isso para falar que aí quando a gente aprende uma palavra, assim, a gente usa ela até bater, né? Hard skills, soft skills, né? E trazendo um pouco dessas duas palavras. Que é importante para um profissional hoje se desenvolver, né? Vamos pensar, a gente falou um pouco de liderança, mas vamos pensar na pessoa que está começando. O Juan Pablo, chefe dos Estados Unidos, sempre falava que, não nessa polidez, né? Mas que a hora que o advogado começava a raciocinar era a hora que ele virava de fato o advogado. Porque, assim, raciocinar em cima do problema, né? Do que um trato, do trabalho que ele tinha à frente dele. Parece meio óbvio, mas não é. Um dia eu explico isso como funciona. Mas isso faz com que você resolva qualquer problema. Mas até você chegar lá, repetição, repetição, aprendizado. Repetição, repetição, aprendizado. E demora alguns anos. E, enfim, isso tudo para falar que vem... É uma hard skill, né? É uma técnica, basicamente. Mas você tem que ter uma soft skill ali que é persistência, né? Calma, para chegar até lá. Que conselhos, né, você daria ali você dá pro pessoal que está começando hoje na carreira? Eu sei que tem ansiedade, eu era ansioso, sou ansioso, imagina o que tá vendo agora. Somos todos ansiosos, né? E o mercado de trabalho como é hoje, e a tecnologia, e o WhatsApp e tudo mais, deixa a gente cada vez mais ansioso, né? Eu não sei se é conselho, né? Quem sou eu para dar conselhos, mas assim... E sempre que a gente fala sobre algum tema, eu gosto de fazer esse recorte, a gente também coloca um pouco das nossas crenças e da nossa própria visão, né? Em relação ao que a gente traz de vida, ao que a gente passou. Então, é sempre um exercício. Agora, para quem está começando... não só no direito, mas em qualquer profissão, o que eu sempre falo é queira aprender, né? Que tem a ver até com o que eu trouxe no começo, assim, queira aprender, queira se desenvolver, foque no seu próprio desenvolvimento. Então, hoje existe uma discussão muito grande entre trabalho remoto, trabalho presencial, tem N questões, ontem até estava dando uma entrevista sobre isso, tem N questões, tem coisas boas e tem pontos negativos nos dois aspectos, como é que a gente vai fazer isso funcionar. Agora, eu vejo muita gente jovem muito mais preocupado, por exemplo, em não ir para o escritório do que necessariamente se desenvolver. Eu adoro trabalhar de casa, meu time trabalha de casa. Tá tudo certo, eu acredito nessa flexibilidade, mas assim, o que é importante para você como carreira naquele momento? É aprender, é se desenvolver, é sugar o máximo de informação e conhecimento, né? Sugar o máximo de conhecimento de pessoas que já têm mais conhecimento que você. Como é que você pode aprender? Seja curioso, leve trabalho a sério, né? E tem uma coisa que eu acredito que é pra vida, pra qualquer senioridade, e eu levo isso pra mim, principalmente quando a gente empreende, é que assim, quando a gente fala de mercado de trabalho, quando a gente fala de carreira, e também existe hoje, o que é carreira, né? Antigamente as pessoas queriam um determinado cargo, tem gente que ainda quer determinados cargos, tem pessoas mais jovens hoje que não querem esses cargos, né? Então, tudo bem, mas assim, independente do que você quer, esse aprendizado, esse desenvolvimento é o que vai te levar para coisas maiores, seja de maior complexidade, seja porque você quer ganhar mais, seja porque você quer ter mais flexibilidade, você aprendeu a fazer de um jeito mais eficiente, que isso também te dá flexibilidade. Então, para quem está começando, entra no mercado de trabalho o mais rápido possível, porque é o mercado de trabalho que realmente treina a gente para resolver o problema e o BO, que é um corporativo. E entenda que se você entra para o mercado corporativo, você vai ter que resolver problemas. Se você não quer resolver problemas, se você não quer participar de tretas o tempo todo, sai do mercado corporativo, e ainda assim você vai encontrar, porque todo mundo tem desafio. É a vida, você vai... tem que trabalhar isso todos. E jogar o jogo no longo prazo, né? Porque a gente é ansioso. Gente, eu também quero que a minha empresa, sim, vire de uma hora para outra do jeito que eu quero e do jeito que eu imagino. Mas as coisas não são assim. Então, trabalhar também essa ansiedade, entender que o jogo ele é do longo prazo. Exatamente, que eu vou ter que aprender, que eu vou ter que fazer coisas que eu não gosto. Tem que ganhar menos no tempo, tem aquele cara que pagaria até um pouco a mais ali, mas, pô, esse aqui é o caminho mais que a pessoa, né, dentro da... que ela acredita certo, errado naquele momento, acredito que é
eu fiz um pouco disso, né? Puta, eu acho que esse daqui é o caminho que eu acredito um pouco mais. Então, tá, vamos segurar aqui. E também eu tive que fazer algumas escolhas. Eu sempre senti que tinha uma via comercial, né, latente, mas em determinado momento no Private Advisor, nos Estados Unidos, eles me davam essa flexibilidade, mas eu falei, não, Sérgio, calma lá, eu não tô aqui para isso. Eu até que cheguei a captar um cliente, eu falei, não, você tá aqui para aprender técnica. Então, esse já é um BO muito grande, né, mas um outro país, outra língua, outro direito. E foca nisso, depois um dia você resolve ir com o seu destino a questão do comercial. E de fato, foi até bom pra mim na época, porque foram pelo menos um BO, sabe quando você já tinha muita coisa no prato? E a técnica ali, desenvolver a técnica já era uma curva de aprendizado muito grande, né? Então, puta, foi bom pra mim. Falei, nossa, quem faz? Então tá bom, isso aqui deixa pra depois. E aí, falando um pouco, né, da questão jurídica, por exemplo, hoje, quando a gente olha um profissional sênior, né, vamos falar de escritório de advocacia, que é esse contexto aqui, né, o nosso contexto aqui. O que é um advogado sênior, né, que está pronto ali para a sociedade, por exemplo? Ele tá muito bem preparado no que a gente chama de tripé, que é a musculatura técnica, que é gestão de pessoas e geração de novos negócios. Então, naturalmente, quando a gente fala desses 3 pilares, claro, a musculatura técnica é o que vocês aprendem, né, na faculdade, é o principal foco ali da formação do advogado, que são profissões mais técnicas mesmo, então precisa desse embasamento. Aí, quando você vem o seguinte, quando eu virar sócia, eu preciso captar clientes. Mas eu não consigo captar clientes porque eu preciso executar muito bem, o cliente já confia em mim, eu preciso estar ali colocando a minha mão na massa. Eu não tenho quem faça esse trabalho para mim, tá? Então você precisa formar time, você precisa multiplicar o seu conhecimento técnico para que outras pessoas saibam fazer e atender seu cliente tão bem quanto. Não significa que você vai abandonar esse cliente, mas você vai ter parte do seu trabalho feito por um time que você desenvolveu. Então, desenvolvimento de times não é coisa do RH, é coisa do líder direto que precisa multiplicar o conhecimento dele para que ele possa estar mais livre para fazer reuniões, estar no lugar onde o sócio vai estar presente. Então, quando a gente fala assim, qual é a dica para quem está começando? Quer aprender cada vez mais, sugar, entrar para o mercado de trabalho, começar a trabalhar o quanto antes e entender as mudanças que o próprio mercado jurídico vem tendo. Porque é o que você falou. Lá atrás era primeiro o técnico, depois o comercial. Hoje as coisas já estão mais misturadas. Então, como é que eu fortaleço o meu técnico, mas eu não deixo, de repente, de estar de olho ali em coisas que vão trazer também benefícios para a minha carreira? Como é que eu posso cada vez mais desenvolver a minha capacidade de multiplicar o meu conhecimento, né? E ao longo da jornada, ao longo do desenvolvimento como advogado, se eu já estou bem no técnico, eu estou desenvolvendo, eu estou multiplicando o meu time para que meu time possa assumir parte do meu papel, eu já começo a olhar para o desenvolvimento de novos negócios, o que eu estou fazendo para não chegar lá na boca do gol da sociedade e não estar preparado para aquilo, né? E de repente levar uma pungada porque não tem todas as habilidades para virar sócio, ou então vira sócio, vira sócia, e sofre muito naquele processo. Então, a gente começar a pensar em quais são as habilidades necessárias para atingir o cargo que eu preciso é extremamente importante. Até por fim, gente, assim, quando a gente fala de crescimento, as promoções, os cargos, muitas vezes são dados para aquelas pessoas que já estão entregando aquele nível. Exato, não, é uma coisa que ela não vem para depois a pessoa se provar. É o contrário. É o contrário, né? E é só complementar o que você disse, que eu concordo em gênero, número e grau, e assim, as pessoas têm que entender para quem está começando, e aí eu não consigo. Vai vir, só que você quer ser um profissional que saia da média, vai vir com sacrifício. A gente não está falando um sacrifício duro, absurdo, mas você vai ter que fazer trocas, você vai ter que fazer escolhas. Talvez o futebolzinho ali das 7 da tarde vai ter que passar para as 11 da noite, meia-noite, que nem muitos amigos meus fizeram. Ou você pode jogar futebol. Tem uns que nem aceita isso e depois você perde lá na frente, entendeu? Mas vai ter uma dedicação extra ao trabalho, até porque tem essa curva de aprendizado que em determinado momento, e eu falo por mim, você vai ter que ir até... Tem uma hora que você tem que... Você falou da transição, né? Tem que ter o time, tem que ter isso, mas tem uma hora que você bate o escanteio e cabeceia ali, né? Que é o bastidor, né? Total. Você tá montando tudo. E isso acontece na carreira de quem tá começando também. Você tá aprendendo tudo ali, você tá com aquela vontade.
e você vai espremer, você vai tirar um pouco, né, a tua agenda vai entrar na vida social, vai diminuir ali, vai diminuir aqui. Isso passa passageiro, é o jogo do longo prazo. E tem uma questão, Serginho, que eu sempre falo, eu dou aula no MBA de RH sobre bem-estar no trabalho. Então, eu trabalho muito esses pilares de escolhas e autoconhecimento. Porque, assim, o que é bem-estar para mim não necessariamente é bem-estar para você. O que é realização para mim não necessariamente é realização para você. Então, assim, tenha consciência do que você quer para a tua carreira. Bem-estar hoje para a Madu é ver a empresa dela funcionando bem. Então, se eu tiver que trabalhar final de semana, se eu tiver que trabalhar até mais tarde, neste período, é o que vai me fazer bem. Porque isso é importante para mim. Eu colocar essa rotina insana de trabalho por muito tempo, não vai dar bom também. Isso não funciona pra Né? ninguém. Tudo na verdade, assim, eu não acredito em tudo é um equilíbrio, porque na verdade a gente tem a nossa vida pessoal, o nosso trabalho, nossos relacionamentos, o nosso desenvolvimento intelectual. Isso não tá em perfeito equilíbrio o tempo todo. Eu preciso fazer escolhas. Isso que eu acho que em determinado momento tem um desequilíbrio saudável, que é o que eu estava tentando dizer, que assim, que é quem tá no começo de carreira e quer fazer aquele arranque, para tirar o foguete do chão, né, falam que é o maior dado de energia. Você vai tirar assim, não sou eu falando, tá? Você tem inúmeros coaches aí, você me corrige se eu tiver. Eu não sou coach. Não coach, mas assim, Eu não esses caras sou que coach. falam, não, desculpa, palavra totalmente infeliz aqui. Não, e eu respeito muito. É justamente por respeitar os coaches que a gente eu não sou, tá? Não, Eu tô nem brincando. Mas assim, e nem são as pessoas que falam, nem são coaches, na verdade elas são mais... As práticas de gestão, né? Você fala assim, são pessoas que treinam líderes, né, que eu Claro. vejo ali no Instagram. Os caras falam, vai ter uma época que vai estar desbalanceado, ok, você não pode desbalancear demais, senão você vai ter efeitos que ninguém quer ter, mas depois você volta você vai aterrissando normalmente uma rotina que você mais queira. Também naquele momento você já é outra pessoa, como você disse, A gente se a gente se transforma. Pô, e aí o que a Madu quer? O que é gratificante pro Madu? O que é gratificante pro Sérgio? Talvez já mudou. Era bem diferente daquela visão inicial, que você queria ter uma vida ali, a yoga, isso, aquilo. Tudo respeito para quem faça isso, só um exemplo, pessoal. Enfim. Não, e quais são as escolhas, né? Você falou ali, por exemplo, eu tenho uma rotina, falando do meu exemplo, né? Eu tenho uma rotina de manhã que eu não abro mão de jeito nenhum. Que são os meus exercícios, que são... Até recentemente eu desbalanceei isso e, puta, eu caí no erro mais uma vez, entendeu? E, né, eu falei, pô, Sérgio, então aquele horário da manhã tem que ser sagrado. Mas olha como de novo, é autoconhecimento e escolha. Então, assim, por que a gente vive... eu entrevisto muita gente, então é natural. E eu também vivo as mesmas coisas, mesmo com a minha empresa. A gente não gosta do nosso trabalho todos os dias. Eu brinco, gente, esse negócio não existe. Eu amo a minha empresa e tem dia que eu quero fechar a portinha e ir embora, entendeu? Então, assim, é natural. Mas vamos lá. Escolhas. O que eu quero? O que eu, Madu, quero? O que o Sérgio quer? Quais são as escolhas que eu preciso fazer nesse momento? Eu tô bem alinhada com isso? Ou eu tô no piloto automático, fazendo o que as pessoas querem que eu faça, e eu fico num conflito porque eu também não quero fazer aquilo, eu não quero abrir mão daquilo. Naquele momento eu não quero trabalhar mais, pra mim a minha família é mais importante, e tá tudo bem, vai chegar um momento, eu falo isso pro meu time, eu tô agora numa pegada de trabalho muito grande, e em determinado momento eu não vou querer, e eu tô trabalhando justamente pra não viver isso no longo prazo. Então, escolha o que você realmente quer, o que é importante pra você, e a partir disso, você vai tomando ações e tendo uma rotina que vão ser condizente com o que você está buscando. E isso é mutável, e muitas vezes você vai fazendo ajustes aqui. Senão, a nossa frustração, ela aumenta, né? E aí que a gente adoece, é aí que as pessoas têm burnout, é aí que os conflitos acontecem. Então, se a gente se torna cada vez mais autorresponsável com as nossas decisões, com o que a gente quer, isso faz com que a gente possa ter atitudes que levem a gente até esse lugar. E quando a gente encontra um obstáculo também, porque é difícil, a gente sempre vai encontrar um obstáculo, você fala, tá difícil, mas isso faz parte do jogo. Vem resiliência. E acreditar nas suas decisões. Falar, pô, não, o que eu decidi, obviamente revisitar é sempre bom. Ou manter o curso ou não manter o curso. Total. Eu quero trabalhar muito. Você tem ônus e bônus disso. Eu quero ter mais qualidade de vida. Ótimo.
Não né? só isso, né? Ou no Assim, segundo na dia. qualidade da sua tomada de decisão, que isso vai te trazer até uma autoestima e te falar, pô, não, consegui rever, vi que estava errado, puta, né? Então, diferente do você permanecer no erro e daqui a alguns anos você fala, puta, errei, paguei o preço, e aí, não. É. Então, essa autoanálise ali no Total. momento, ter o sangue frio de fazer aquela autoanálise ali na hora. E assim, que viu, Sérgio, né, Amador, nos seus, né, eu falando por mim, né, os seus quase 36, segunda-feira, eu faço 36, pessoal, falando, nossa, né, que paz, ele fala, não, fui com muita dor, quisera eu, nos 20 e tanto ali, no crescimento, uns 20 ou 30 profissional, ter essa visão e ter... E ter tomado as decisões em paz, né? Eu acho que foram muito conflituosas as decisões. É ainda hoje, eu E digo. você vem na dor, né? Mas... Posso falar, é ainda hoje, posso falar por mim, e eu posso falar pelos clientes que eu atendo, né? Esse level ainda vive, gente, muitos desafios, então nunca vai parar. Então, assim, dentro de conselhos, né? Que eu não gosto de falar conselhos, mas assim, trabalhar o seu próprio autoconhecimento, a sua autopercepção do que você quer vai fazer toda a diferença pra você saber que conseguir, porque não tem certo ou errado, mas tem o que é importante pra você naquele momento. E a partir disso você vai tendo as ações aí pra caminhar rumo ao que você quer. Adoro. Vamos parar por aqui, porque o papo tá ótimo. Eu acabei de decidir que a gente vai ter uma parte 2, tá? Enfim, unilateral a decisão. Porque tá muito boa a conversa. Eu falei que eu falava bastante, eu avisei. Eu avisei. Só não falo muito quando eu tô morrendo, isso doente, né? Então, mas até nesses casos eu tenho que falar bastante. Mas, muito obrigado por ter vindo. Eu não sei se você quer palavras finais, mas... Deixa eu ver. Não, eu queria agradecer o convite, adoro falar sobre esses temas. Eu brinco que eu falo bastante, mas é porque eu realmente não acredito, quando a gente fala de profissão, quando a gente fala de carreira, se a gente não der um passo um pouco mais profundo, porque a carreira, o nosso trabalho, reflete muito quem a gente é. Então, se a gente não desce um pouquinho o degrau e faz essas provocações, né? Pô, será que a gente realmente tem uma boa comunicação? Será que eu realmente tenho uma rotina de trabalho que faz sentido pra mim? Se a gente não desce um pouquinho, a gente fica muito na superficialidade, né? E aí a gente acaba encontrando um monte de desafio e conflito aí ao longo da carreira. Então, eu gosto de aprofundar muito esse tema e já topei, né? Vamos marcar a parte 2 aí. Não, ótimo. Obrigado, pessoal. Segue, compartilhem. Até o próximo episódio do CityCast.